vamos continuar com as sessões do GTR 47. Inclusive, como vocês viram no vídeo, né, este é um dos eventos que é custeado, patrocinado, promovido pelo NIC-BR, visando o desenvolvimento da internet no Brasil. Então, gostaria de convidar então a próxima apresentação, o Ítalo Valcin, da RNP, Telemetria em Band de Redes, a nova geração de monitoramento. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao GT e GTS por, mais uma vez, aceitar o nosso trabalho aqui, falar um pouco sobre essa área de redes e segurança que a gente está sempre trazendo alguma coisa aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa tecnologia de telemetria em band, né, essa nova forma de monitorar a rede que tem sido usada. E a ideia aqui é compartilhar um pouco do que a gente tem feito lá. Eu sou funcionário da Universidade Federal da Bahia e também coordeno o ponto de presença da RNP na Bahia. Então a ideia é tentar mostrar um pouco desses trabalhos que a gente tem feito lá. Bom, esse conceito de telemetria para monitoramento e controle não é um conceito novo, não é um conceito específico da área de redes. Ele já é aplicado na indústria e em diversos outros setores há bastante tempo. A ideia de telemetria é que a gente possa fazer o sensoriamento automatizado, a medição de dados e o controle de dispositivos. Então, pela descrição de telemetria, a gente já percebe algumas características específicas dela que a diferenciam em relação ao monitoramento convencional. Então, a ideia, primeiro, da gente combinar diversos setores, diversos sensores para obter informações sobre a rede, sobre a qualidade de rede, etc., e fazer isso de forma automatizada. A ideia da gente fazer a medição de dados, né, por diversas métricas, por diversas metodologias, etc. Então, sempre na ideia de extrair métricas a partir do que é medido. E a ideia também da gente fazer o controle. Então, quando a gente fala em telemetria, a gente também está falando não apenas de coletar e gerar estatísticas, mas de usar essas estatísticas para retroalimentar o sistema e muitas vezes mudar o comportamento dele. Então, trouxe alguns exemplos. No exemplo da eletricidade inteligente, é utilizado vários protocolos, entre eles o MQTT, é um protocolo que é bastante utilizado em ambientes IoT e em eletricidade inteligente também, para fazer a coleta de dados de estações, subestações, as estações elétricas, enfim, toda a aparelhagem que faz parte do backhaul de eletricidade. E enviar comandos, seja de um provedor de eletricidade para as estações, seja das estações para os provedores, etc., solicitando manutenção, detectando rapidamente problemas, correlacionando eventos para identificar onde é que foi uma falha elétrica, etc. Então, isso é aplicado à telemetria. Telemetria também é aplicado para a área de saúde, né, saúde inteligente, onde diversos sensores no corpo do ser humano coletam dados biométricos, dados de saúde em geral, para poder enviar para um hospital, para um médico, para diagnosticar problemas de saúde, diagnosticar situações de anormalidade do paciente e tomar ações. E no monitoramento de rede, onde destaquei aí que informações de switches e roteadores podem ser usadas para fazer correlação com métricas de desempenho. Então, por exemplo, quando há perda de pacotes, que a gente possa correlacionar as informações da rede para identificar por que aconteceu a perda de pacote, né? Nos ajudar no troubleshooting de redes. Não apenas identificar que houve perda de pacotes, mas tentar também identificar o porquê dessa perda de pacote. E aí a ideia de sensores, né? Porque se a gente simplesmente olhar para os pacotes de rede que estão passando, muitas vezes você não tem informação suficiente. Muitas vezes você quer informação, por exemplo, como o estado das filas do switch. Então, o estado das filas do switch pode ser usado através da telemetria. Então, o objetivo geral, quando a gente fala de telemetria de redes, seria identificar o tráfego, identificar padrões de acesso que possam implicar em riscos operacionais ou riscos de segurança na organização de uma forma contínua, precisa e em tempo real. Tá? Então, a partir desse monitoramento, a partir dessa coleta e correlação de dados, a gente conseguiria, por exemplo, fazer detecção de problemas de segurança. Tipicamente, correlacionando dados de diversos sensores na rede, eu poderia, por exemplo, detectar uma anomalia ou detectar uma novidade na rede que, eventualmente, pode estar relacionado a um ataque de negação de serviço, etc. É possível também identificar erros de configuração, por exemplo, erros de configuração de fila de switch, erros de configuração de VLAN, etc. Falhas de equipamento, e não só falhas de equipamento que são
falhas de hardware de equipamento, mas muitas vezes falhas de software de equipamento, falha de endereçamento de equipamento. A gente agora tem vivenciado, aqui no Brasil está iniciando, mas em várias outras redes maiores isso já está muito mais comum, o uso, por exemplo, de protocolos como OpenFlow e SDN, arquiteturas baseadas em SDN, para controlar a rede. E a gente percebe, na verdade, uma softwareização cada vez mais comum da rede. E a gente passa agora a enfrentar problemas que são muito específicos, como, por exemplo, o encaminhamento de pacotes falhar, porque a linha da tabela que aquele fluxo equivalente é processado, aquela linha possui um endereço de memória que está corrompido. Então, o corrompimento de um endereço de memória que afeta um fluxo de dados dificilmente é detectado por ferramentas de monitoramento convencional. Então, falhas de equipamento, não apenas falhas de hardware, mas falhas de software também, ou falhas de endereçamento como essas que eu falei. Engenharia de tráfego, né, quer dizer, se a gente consegue, a partir do monitoramento de rede, que o próprio fluxo de rede ele interaja com a rede e que a gente possa estabelecer um caminho de redundância, um caminho alternativo com base no desempenho da rede, isso é bastante interessante porque dá um cenário de rápida convergência para o nosso ambiente. Tá? Quando se fala em telemetria de rede, geralmente se costuma falar no modelo in-band versus o modelo out-of-band. Só fazendo uma correlação aí, né, nessas figurinhas aí, a ideia de um sensor de velocidade, né, onde no modelo out-of-band é o modelo convencional em que um policial fica com o sensor monitorando, ou seja, uma fonte de coleta externa monitora a velocidade de uma via. Ao passo que no monitoramento in-band você usa os próprios recursos da via ou do automóvel ou do recurso que está sendo monitorado para monitorá-lo. Então, ele é intrínseco, o monitoramento é intrínseco ao passo que o out-of-band ele é externo. No caso do in-band, por exemplo, nesse caso aí do monitoramento de velocidade, poderia ser um sensor dentro do próprio carro. Vocês devem lembrar que antigamente os caminhões, os ônibus, etc., tinham CD que gravava, né, a velocidade do carro e depois você podia auditar isso numa estação de polícia, por exemplo. Isso seria um monitoramento in-band e o monitoramento externo, o out-of-band. No monitoramento de telemetria de redes, essa nova geração de monitoramento tem usado cada vez mais as metodologias in-band. Ou seja, como é que eu consigo tomar proveito do fluxo de dados que já está sendo encaminhado para também incorporar informações de monitoramento. Então, ele refere-se à utilização do mesmo fluxo de dados do usuário para o transporte de informações de monitoramento e controle. Então, eu vou aproveitar o mesmo tráfego do usuário e só vou incorporar mais informações ali para fazer o monitoramento. Isso na literatura já é conhecido também, tem pessoas que falam de tráfego embarcado, né, de você fazer piggyback, de você fazer in situ, que é uma outra nomenclatura também, inclusive o IETF usa essa nomenclatura para poder fazer o monitoramento em band, mas tudo se refere à mesma coisa de você usar o mesmo fluxo. E isso também já é aplicado em outros contextos, como por exemplo no controle da rede. SDN, por exemplo, uma das metodologias de funcionamento do SDN é que você possa fazer o controle em band do seu tráfego de rede. Então, basicamente, é você usar o mesmo canal de encaminhamento de mensagens de um equipamento para também influenciar como aquele equipamento vai funcionar. A gente desenvolveu lá, por exemplo, em 2012, na Universidade Federal da Bahia, a gente desenvolveu um protocolo que aplicava esse conceito do controle em band para redes Wi-Fi. Na rede Wi-Fi não faz sentido nenhum você fazer o controle out of band, porque imagine que você vai posicionar uma antena sem fio, tipicamente num local de difícil acesso. Então, por isso que você vai prover o acesso sem fio. Se você vai já prover um acesso cabeado ali, você não precisaria prover o acesso sem fio. Então, o modelo de controle em band ele é extremamente mais apropriado para esses casos. E na telemetria também, a gente vai ver aqui alguns exemplos agora, que vai mostrar para a gente o quão pode ser interessante realmente trazer esse tráfego de forma em band. Vamos lá, então assim, vamos dar uma olhada, por exemplo, pessoal, como é que funciona o monitoramento convencional, né? Eu trouxe aqui um primeiro exemplo baseado em estatísticas coletadas via SNMP, onde você tem um gráfico lá, tipicamente um gráfico MRTG, RRD, etc., mas pode ser também um gráfico coletado com Zabbix, com qualquer outra ferramenta de monitoramento, que ele traça uma curva de como está o seu encaminhamento de tráfego na rede. E o administrador, ao olhar essa curva, tipicamente ele percebe um pico de tráfego, mas dificilmente você consegue responder o que aquele pico significa, porque aquele pico já passou. Né? Naquele momento ali, por exemplo, o pico aconteceu por volta de 5 da manhã, naquele horário ali já era por volta de 10 da manhã, e o administrador não sabe efetivamente o que aconteceu. Então fica essa pergunta, o que aconteceu naquele momento? Outro caso interessante é que ferramentas convencionais como Ping e Traceroute, geralmente eles usam um canal diferente de monitoramento,
Quem não se recorda aqui das discussões que já aconteceram na lista GT, na lista CAIO, né, onde o pessoal envia, por exemplo, tipicamente mensagens ping para o resolver do Google, né, o 888, e tá tendo perda de pacotes para o Google, né? E aí o Fred sempre falava, não, pessoal, olha, isso é ICMP, o correto você fazer o teste é usando o próprio protocolo da aplicação, tipicamente uma resolução DNS para realmente saber se está tendo perda ou não. Então essas ferramentas convencionais que fazem o monitoramento out of band, ela pode não refletir o tráfego que o usuário está experimentando. Tem protocolos que fazem isso, como por exemplo HPing e tantas outras aplicações. Tem gente que usa código em Python, usando bibliotecas como SciPy para poder fazer esse tipo de monitoramento. Mas o grande chave da questão é que isso é feito do ponto de vista do usuário. A gente que é administrador da rede, para que a gente possa reproduzir esse comportamento, a gente teria que pedir uma máquina de acesso ao usuário, e isso nem sempre é possível. Se tem hoje monitoramento por fluxo, né, praticamente todos os provedores usam isso, baseado em NetFlow, baseado em SFlow, IPFix. Eu trouxe aqui essa figurinha, que é a figurinha de um software open source chamado NF100, que ela é muito interessante, porque uma vez que você percebe um pico no tráfego da sua rede, você consegue mover o cursor exatamente para aquele pico, dar um zoom, filtrar por protocolo, e naquela terceira imagem ali você conseguiria ver exatamente qual era o tráfego de rede que estava passando naquele momento. Então ele gera umas estatísticas, ele faz essa coleta basicamente por amostragem, mas ele te dá uma visibilidade exatamente de qual era aquele tráfego que estava passando no momento. Isso é bem interessante, mas tem algumas limitações. Que limitações são essas? Bom, a primeira delas é que é feito por amostragem. Então, se você tem uma perda de pacote, por exemplo, de um pacote a cada 100 mil, para você pegar esse evento de perda de pacote é difícil realmente de você gerenciar. Outra questão que é uma limitação é que geralmente esse monitoramento baseado em SFlow, NetFlow e IPFix é feito no plano de controle, ou seja, há um custo de CPU de gerência do equipamento para que esse monitoramento seja feito. Então você acaba perdendo em desempenho, justamente por isso que você precisa fazer a amostragem. Tem equipamentos, inclusive, que quando você configura uma taxa de amostragem muito estrita, tipicamente um pacote a cada 256, no momento de congestionamento do equipamento, ele automaticamente aumenta essa taxa de coleta porque a CPU de gerência é impactada. Ou ainda, uma outra limitação é o conjunto de informações do switch, né? Por mais que SFlow estendeu bastante o conjunto de atributos que você consegue exportar, IPFix também, mas informações que são muito específicas, você não consegue. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o status da fila do switch, ou o tempo que levou entre a entrada no switch e a saída na porta do switch, esse tipo de informação talvez você não consiga pegar com essas ferramentas, tá? Evoluindo no cenário de monitoramento, você pode usar ainda o conceito de espelhamento de rede, né? Ou ainda baseado em hardware com network taps. Então você instala um equipamento que ele vai coletar esses dados e vai monitorar para você, ou você simplesmente configura o switch para espelhar o tráfego e coloca uma máquina coletora e analisa aquele tráfego. Isso é bem interessante, ajuda no processo de troubleshooting, mas ainda assim tem algumas limitações. Em particular, por exemplo, a gente poderia citar aqui o caso da perda de pacote com alto uso. Então, para você identificar que está tendo perda de pacote, você precisa espelhar diversos elementos de rede. O espelhamento em si gera um consumo de CPU do equipamento, porque o equipamento que simplesmente comutaria o tráfego de uma porta A para a porta B, ele precisa copiar aquele tráfego agora para a porta espelhada, então isso gera um consumo de processamento. Ele não inclui erros da camada física, então se uma porta do equipamento tiver com problema, quando você espelha esse tráfego, você não vai ver a perda de pacote da camada física. Precisa da instalação adicional de um hardware, né, no caso de um network tap. E uma coisa que é interessante é que o espelhamento de tráfego não monitora as informações e os atributos que a gente chama intra-switch. Então, se a perda de pacote está acontecendo, por exemplo, por causa do delay da fila, essa informação você não vai conseguir visualizar no espelhamento de tráfego, tá? Outra coisa interessante, monitoramento em data center, né? Hoje as redes, cada vez mais a convergência de você ter máquinas virtuais, containers dentro do seu data center, e o monitoramento que tipicamente nós, administradores de rede, fazemos, ele toma como base que ele vai ser coletado nos equipamentos de rede, no roteador, no switch, etc. Mas, e os virtual switches? E o switch virtual da sua ferramenta de virtualização? Né? Ou ainda, e o switch virtual daquela conjunto de containers que está se comunicando dentro de um host físico? Primeiro, nem todo mundo monitora isso,
E ainda assim, quando você monitora, muitas vezes você esquece de conseguir capturar o que a gente chama do tráfego leste-oeste, né, que é o tráfego entre VMs. Então isso acaba também se tornando uma limitação, porque você perde visibilidade sobre uma parte importante do seu data center, que é a comunicação entre as máquinas virtuais ou a comunicação entre os componentes de uma solução. Tá? Então, em resumo, o que a gente percebe é que, se por um lado você fazer esse monitoramento ele é custoso e ineficiente, ele ainda tem alguns impactos, como a falta de granularidade, especificamente se você quer, por exemplo, capturar informações como microbursts, né, ou seja, pequenas rajadas, né, pontuais, variações pontuais no seu tráfego. E, como consequência, se você não tem visibilidade do que está trafegando na sua rede, provavelmente você não vai ter o controle também sobre isso. E quanto maior a capacidade, quanto mais complexa for a sua rede, mais esse grau de granularidade ele é importante, tá? Então a telemetria de redes, pessoal, ela pode nos ajudar de uma forma muito interessante a responder algumas dessas perguntas. Então, eu separei aqui 4 perguntas que tipicamente a gente pode nos ajudar, e a telemetria ela pode, portanto, nos ajudar aí a responder. Que seria, por onde meu pacote passou, né? Uma vez que você encaminhou, você tem múltiplos caminhos na rede e um pacote foi encaminhado, você gostaria de saber qual foi o caminho que aquele pacote tomou. Quais regras foram aplicadas ao pacote. Imagine, por exemplo, que uma regra aqui pode ser entendida, por exemplo, pessoal, como um lookup na tabela de roteamento, que vai ser usando baseado em IP, baseado em labels MPLS, ou baseados em SDN, né, um match de OpenFlow na tabela do switch. Outra pergunta interessante, quanto tempo demorou o enfileiramento de cada switch daquele pacote, ou seja, o momento de entrada no switch, o momento de saída, eu quero calcular esse tempo. E uma outra pergunta ainda mais interessante é, quem estava compartilhando as filas do switch no momento que o pacote passou? Imagine que você gostaria de responder perguntas como essa, porque se você pensar, por exemplo, um link de 100 gigabits por segundo que perde um pacote a cada 10 segundos, identificar qual é a causa dessa perda de pacotes é praticamente impossível com as ferramentas convencionais. Então, uma pergunta como essa, de saber quem estava compartilhando as filas do switch, pode te ajudar bastante nesse tipo de resposta. A telemetria ela funciona basicamente incorporando informações de monitoramento ao cabeçalho do pacote, né, ao cabeçalho, ao conteúdo do pacote, mas a ideia é que eu utilize o pacote convencional do usuário para incorporar essas informações. Então, na primeira pergunta, por onde o pacote passou, basicamente, o pacote, quando sai da máquina de origem e é encaminhado até a máquina de destino, ele vai sendo marcado a cada switch, tá? A cada equipamento que suporta a telemetria. Então, nesse caso aqui, ó, por onde meu pacote passou, ele fala aqui, ó, eu visitei o switch 1 no tempo 8.780 segundos, visitei o switch 9 nesse tempo, visitei o switch 10 nesse outro tempo. Então, eu fui adicionando informações embarcadas no mesmo pacote de dados para responder aquela pergunta. A mesma coisa é quais regras foram aplicadas. Eu posso marcar, pessoal, em cada pacote que eu encaminhar na rede, através dessa tecnologia de telemetria de redes, eu posso marcar quais foram as regras que foram utilizadas para encaminhar aquele pacote no switch. Então, nesse caso aqui, ó, no switch 1 ele passou pela regra 75 e 250, no switch 9 ele passou pela regra 3 e a regra 80. Então, se aquele pacote falhou, ou se um conjunto de pacotes falhou e aquele estava compartilhando naquele momento, eu consigo saber exatamente quais foram as regras que foram encaminhadas, tá? Quanto tempo demorou o enfileiramento de cada switch? Eu consigo responder informações como essa. Qual foi o delay de cada switch? Basta eu calcular, por exemplo, o tempo que o pacote saiu do switch, menos o tempo que ele entrou. Tá? E aí eu posso calcular isso no próprio equipamento e já anexar, já embarcar essa informação no pacote de rede. Ou a pergunta que eu tinha feito, que era mais interessante, que é quem estava compartilhando as filas. Você consegue gerar gráficos, por exemplo, de utilização das filas por tempo. Cada pacote você consegue atribuir um ID, um identificador ao pacote e automaticamente depois, no momento de falha, você identificar quais eram os pacotes que estavam compartilhando. Então, tudo isso aqui se aproveita desse conceito de telemetria, fazendo o embarque, né, fazendo a anexação das informações de rede em band ao pacote. Tá? E aí surgiu esse conceito, lá por volta de 2017, onde a comunidade parou para refletir sobre essas questões e encunhou esse termo In-Band Network Telemetry, que a ideia basicamente é você fazer telemetria de rede em band. Tá? Então, basicamente, é um mecanismo para coleta do estado da rede,
no data plane. Isso é interessante porque no modelo de funcionamento da telemetria em band, todas essas informações elas são coletadas do ponto de vista do data plane. O pacote ele não precisa ser encaminhado para a CPU de gerência do switch para fazer o encaminhamento, para fazer a coleta de dados. Geralmente essas coletas de dados são feitas pelo próprio ASIC do equipamento. E tem exemplos de fabricantes que já suportam isso aqui, eu vou trazer um pouco disso no final da apresentação. E aí eu posso pegar informações como, por exemplo, informações em alto desempenho, né, porque é feito em data plane, então próximo do line rate. A gente tem um viés também de adaptabilidade, porque a ideia do embed, quando ele surgiu, do int, do INT, quando ele surgiu, é que você pudesse escrever a forma como você quer coletar os dados da rede. Você definiu o que a gente chama do pipeline de funcionamento do equipamento. Então, quando você define o pipeline, você escreve exatamente como você quer coletar e o que você quer coletar de cada equipamento. Ele é em band, e aí por isso eu já trouxe todas as vantagens aqui de ser em band. Imagine, por exemplo, olha só, imagine que se você quiser medir qual é a capacidade de um link, tipicamente para medir a capacidade de um link, você injeta tráfego até congestionar o link e depois mede. Com telemetria em band, com informações como o tamanho da fila, a ocupação da fila, a capacidade da porta, etc., eu consigo fazer modelos matemáticos e gerar informações sobre a capacidade daquele enlace sem ter que gerar tráfego para ocupar o enlace, tá? Ou ainda, nosso grupo de pesquisa lá, por exemplo, está fazendo um trabalho de fazer a medição do jitter sem necessariamente ter a sincronização dos relógios. O que é uma coisa extremamente inovadora, porque toda a medição de jitter exige que você tenha os relógios sincronizados para você medir exatamente quando o pacote passou em cada um dos sentidos, tá? E ainda você pode fazer o controle, né? A ideia agora não é somente coletar dados, mas é que esses próprios dados possam retroalimentar o sistema e que você possa fazer o controle de uma forma automatizada, né? O pipeline, se você define um pipeline diferente, que o seu pipeline possa prever a tomada de ação baseado nos dados de monitoramento, tá? Alguns exemplos de informações que podem ser coletadas: o identificador do switch, a porta de entrada, a porta de saída, a utilização do link, a latência daquele switch, né? Quanto tempo levou para processamento naquele switch, a ocupação da fila de saída, o status de congestionamento da fila, quer dizer, tudo são informações que são intra-switches, inclusive, mas que podem ser coletadas para o envio de um equipamento, tá? Quem quiser ler mais sobre esse assunto de telemetria em band, esse aqui é o site que tem a especificação do INT, né, onde ele traz toda essa descrição de como é que funciona o INT, quais são os casos de uso que a gente prevê, etc. E tem algumas aplicações também que estão nessa URL aqui, que você pode baixar uma ferramenta de estudo de rede, como o Mininet, por exemplo, uma ferramenta de emulação, e você pode rodar os seus experimentos usando essa aplicação aqui para telemetria no P4, tá? Aqui tem um exemplo de funcionamento do INT, onde, mais uma vez, né, o equipamento aqui, uma máquina virtual, ao encaminhar um tráfego que tem apenas o payload, ela passa pelo switch. Esse switch aqui não tem suporte a INT, mas ao alcançar esse primeiro switch aqui, o switch L1, o switch ele adiciona instruções de INT, né, ele adiciona cabeçalhos de INT naquele mesmo pacote, e à medida que ele vai sendo encaminhado, ele vai adicionando informações para cada um dos equipamentos. Que informações são essas? Nesse caso aqui, ó, o identificador do switch, a porta de entrada, a porta de saída e a utilização do link daquele equipamento, tá? Então, nesse caso aqui, ele embarcou informações como L1, que é o ID do switch, a porta P1, que é a porta de entrada, a porta P2, que é a porta de saída, e a utilização daquele enlace que liga switch 1 ao switch 2, tá? Então, isso aqui é um exemplo típico de informação que é coletada no INT. Como você pode encapsular, como você pode embarcar essas informações? Existem vários exemplos de como você pode embarcar essas informações. Um exemplo que é muito utilizado é o uso de VXLAN, para que você possa embarcar as informações de monitoramento do INT como o Next Protocol do VXLAN, tá? Então, ele automaticamente anexaria cabeçalhos VXLAN ao pacote. Você pode também usar protocolos como Geneve, que é um protocolo de tunelamento, um framework de tunelamento, né, para você encapsular informações aqui. Já vi trabalhos usando o TCP, usando o campo options do TCP para encapsular informações do INT. Tem implementações que usam cabeçalhos de IPv6, cabeçalhos de extensão do IPv6 para anexar. A Cisco, por exemplo, no Cisco ISR, se eu não me engano, ele encaminha as informações de INT, né, através de cabeçalhos de IPv6, cabeçalhos de extensão do IPv6, ou ainda cabeçalhos de segment routing, tá? Bom, como implementar... Eita, acho que eu fiz besteira aí. Se puder botar F5 novamente.
Como implementar o int? Existe uma linguagem de programação que tem sido muito discutida atualmente, que é a linguagem de programação P4. Vou pedir só para o pessoal da mesa, por favor, botar em full screen novamente, que eu apertei aqui ESC, alguma coisa assim. Essa linguagem de programação P4 é uma linguagem que tem sido muito utilizada para você poder escrever o comportamento dos switches. A gente já viu há pouco tempo atrás o mercado de redes caminhar para o conceito de SDN, né, onde você definia a sua rede baseado num software, baseado no programa. Só que a forma como o SDN funcionava permitia com que você controlasse apenas o plano de controle. Você modificasse apenas o plano de controle. Isso no traduzir aí, basicamente limitava o que você podia fazer de modificação da sua rede. Por exemplo, o OpenFlow 1.0 não tinha suporte a IPv6, por exemplo. Com a programabilidade agora baseada em P4, você consegue modificar totalmente o comportamento de um equipamento. Tá? Então, ele permite fazer o parser, fazer a modificação, fazer o encaminhamento de uma forma muito mais flexível, muito mais programável. Tá? Então, ele complementa o conceito de SDN, adicionando agora o que a gente chama de programabilidade no plano de encaminhamentos, tá? no data plane. E com o P4, o int ele pode ser adaptado para qualquer formato de encapsulamento. Eu coloquei qualquer entre aspas porque existem as limitações específicas do protocolo, então na prática não é exatamente qualquer protocolo que pode ser encapsulado. Qualquer estado da rede que for necessário, esse qualquer também é uma aspas, porque na verdade para você coletar o estado da rede, o seu equipamento tem que dar suporte a coletar. Nem todo fabricante vai liberar o acesso total a todos os recursos que ele tem de informação para fazer o monitoramento. Tá? E você pode também fazer funcionalidades customizadas. Por exemplo, você aplicar o monitoramento in-band por fluxo. É como se você estivesse fazendo um espelhamento de tráfego, né, um mirror seletivo. Eu quero fazer o mirror apenas da VLAN 10. Então, é possível você fazer também telemetria in-band por fluxo. Para um conjunto de características do fluxo, você aplicar essa tecnologia de monitoramento in-band. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona o P4 e o int, no ano passado a gente ministrou um tutorial no LACNIC 33, se eu não me engano, o LACNOG 2018, onde a gente falou em mais detalhes como é que funciona o P4, como é que ele está estruturado, como é que ele complementa o SDN, etc. E no final a gente fala rapidamente sobre int, mas só de uma forma superficial. Eu acho que pode complementar um pouco aí dessas informações aqui sobre o P4 e a programabilidade. Mas, supondo uma compreensão mínima sobre o int e sobre o P4, esse aqui é um exemplo de código que poderia ser utilizado para poder fazer o encaminhamento de tráfego, utilizando o ID do switch, a porta de entrada, o timestamp de entrada e o timestamp de saída. Para você poder saber, por exemplo, o delay que está sendo consumido no processamento interno do switch e no processamento intra-switch. Então, esse aqui é um código em P4. P4 é uma linguagem de programação de switches, não é uma linguagem de programação Turing completa, ou seja, você não consegue fazer loops, você não consegue escrever orientação a objeto e muitas outras coisas. Ela é uma linguagem descritiva que define um fluxo de processamento do switch, mas você pode definir esse fluxo. Esse é o grande diferencial dessa linguagem P4, que em vez de você seguir um fluxo padrão de processamento de IPv4, de IPv6, etc., você define o seu fluxo de processamento através dessa linguagem P4. Tá? P4 no IETF, Eduardo estava falando mais cedo sobre os grupos de trabalho do IETF. Tem um grupo no IETF chamado IOAM, que é o In Situ OAM. OAM é uma padronização para você fazer operação e gerenciamento de redes, né, para você define uma série de protocolos, metodologias e ferramentas para você fazer o monitoramento de redes. E tem se discutido agora também o conceito de OAM in-band, que é exatamente o que esse grupo de trabalho do IETF se preocupa em fazer. Então, eles têm alguns drafts já publicados que definem, por exemplo, formatos, procedimentos para você implantar IOAM, para você configurar, para você fazer trigger remoto de configuração e por aí vai. Tá? Inclusive, no IETF 100, a Barefoot demonstrou a primeira implementação, que eles chamaram a primeira implementação em hardware do IOAM baseado no chipset deles, que é o chipset da Tofino. Tá? Então eles fizeram uma demonstração no hackathon do IETF 100 e foi bem interessante que eles conseguiram mostrar equipamentos funcionando a 100 gigabits por segundo e fazendo monitoramento em band, praticamente alcançando o line rate lá no tráfego que estava sendo gerado. Tá? Então foi um resultado bem interessante.
Falando um pouco sobre os desafios do monitoramento em band, né? Nem tudo está resolvido ainda, tem alguns desafios em abertos. Então, principalmente o maior desafio é justamente na definição de quais métricas de rede são necessárias de serem monitoradas. Imagine, por exemplo, que para você fazer troubleshoot de rede, você tenha que definir que métricas de troubleshoot você quer usar. Então, justamente pensar sobre essas métricas não é um consenso ainda no grupo de operadores, no IETF não é um consenso ainda, na academia não é um consenso ainda. É claro que se você perguntar para um pesquisador, ele vai querer todas as informações, mas existem algumas limitações do equipamento, então esse conjunto de informações mínimas ainda não está muito claro. Qual é o formato dos campos? É uma outra questão ainda em aberta. Então, por exemplo, se você quer monitorar timestamp na especificação original do INT era um campo de 32 bits. E algumas discussões já têm sido travadas no sentido assim, se eu quero monitorar microbursts, por exemplo, 32 bits é insuficiente para você armazenar com precisão o tempo de entrada e o tempo de saída de um pacote no switch. Então, algumas implementações têm discutido isso e têm pensado, não, em vez de usar 32 bits para armazenar o timestamp, vamos usar 64. Então, a discussão está nesse nível, assim, atualmente, tá? Tem algumas questões em abertos ainda em relação à escalabilidade, principalmente em relação à MTU, por exemplo, né? Uma vez que você está embarcando informações de monitoramento no pacote de dados, esgotamento do MTU passa a ser claramente um problema para a gente, né? Então, quer dizer, como é que eu vou concorrer? O meu canal de dados do usuário vai concorrer agora com as informações de monitoramento. Algumas soluções elas tentam impor limites, né? O tamanho máximo do cabeçalho int, coisas desse tipo, mas efetivamente ainda não é um ponto de consenso. Aquilo que eu falei, né, de você fazer o per flow int, né? Ou seja, de você escolher quais fluxos de dados você quer monitorar, né? Você quer fazer a telemetria, também é um ponto em aberto. Tipicamente porque você geralmente você só vai fazer isso numa situação de problema, então você quer ter a possibilidade de remotamente habilitar ou desabilitar o int num fluxo. E outra questão interessante é onde você pode posicionar os nós de coleta do int. Para cada pacote que você embarca, você precisa depois coletar esse pacote para analisar as informações. Isso é o que a gente chama dos nós de coleta, ou na nomenclatura do int são os int sinks. Tá? Esse int sync pode ser um servidor que está incorporado em cada switch, ou você pode deixar esse pacote passar pela rede e coletar o pacote apenas no final. Onde você vai coletar esse pacote ainda é um ponto em aberto também, porque se a gente pensa que coletar ele mais próximo possível de onde foi gerado é interessante para você não ocupar a banda do usuário, por outro lado, nem sempre você vai conseguir ter um servidor de alta capacidade, de alto processamento, para conectar diretamente a cada switch de encaminhamento. Tá? Então, o posicionamento dos int syncs ainda é um ponto em aberto. E outra discussão bem interessante é essa discussão sobre o pipeline genérico versus você desenvolver o seu próprio pipeline. Quando surgiu esse conceito de int, a Cisco logo implementou, né, nos seus suítes, na sua linha de suítes, eu tenho int. A Juniper também implementou, só que implementaram a forma como eles acreditam que é o monitoramento de telemetria em band, anexando os dados que eles acreditam que sejam os mais interessantes. Mas será que para a minha aplicação, os dados que eles estão disponibilizando são suficientes? Não são. Então, quando você parte para usar um pipeline genérico de um fabricante, você vai estar restrito ao conjunto de informações de métricas que ele disponibilizou. Tá? Ao passo que se você pretende desenvolver o seu próprio pipeline, aí agora você já embarca em outra seara, que é o seguinte, nem todo fabricante disponibiliza para você desenvolver o seu pipeline. Até porque, se a gente parar para pensar, é uma questão de negócio. Né? Se um fabricante de hardware disponibilizar para qualquer pessoa desenvolver o seu pipeline, o processo de resolução de problemas dele, o suporte dele, tem que ser extremamente especializado, porque quando tiver um problema de um equipamento, ele vai ter que parar e vai ter que pensar, olha, que pipeline é que você está usando? Deixa eu entender o seu pipeline, para depois eu conseguir dar suporte no meu equipamento. Então tem muito fabricante, inclusive a gente já ouviu isso lá de alguns fabricantes grandes, de dizer assim, olha, eu não vou abrir o meu pipeline para você escrever o seu próprio pipeline, porque senão eu não vou conseguir dar suporte depois. Senão a minha equipe de suporte vai ter que ser especializada a ponto de entender cada pipeline para depois conseguir fazer o troubleshooting. Tá? E aí tem essa discussão, né?
white box, né? Ou seja, essa discussão de white box a gente também trouxe lá naquele tutorial no LACNOG. White box basicamente é quando você tem você tem um Linux, né? Tipicamente um Linux, que controla o hardware, que define o comportamento do encaminhamento de pacotes, e isso tem sido bastante eficiente, inclusive. Tem soluções de 10 GB, de 100 GB até. A gente já viu a demonstração da Barefoot, por exemplo, no IETF 100, era um white box de 100 GB. Então tem soluções que estão conseguindo atingir line rate nesse modelo de white box, tá? A Intel, por exemplo, se a gente usa o conceito de DPDN da Intel, DPDN, se eu não estou enganado, que é para você poder fazer a associação de cada porta com a CPU específica, você consegue atingir uma velocidade muito interessante. Ou você partir para um modelo que você tem suporte do vendor, né, do fabricante, que isso fica muito mais fácil, mas, de novo, você fica restrito ao pipeline que ele definiu, tá? Rapidamente, só para falar sobre INT na indústria, então, como eu falei para vocês, a linha ISR da Cisco já tem suporte ao IOAM, que seria o INT, definido pelo IETF, né, padronizado pelo IETF. A Juniper suporta a implementação de P4 Runtime, ou seja, você consegue escrever o seu código P4 e submeter para um equipamento Juniper, porém, na Juniper isso efetivamente só funciona em uma tabela. Você não consegue fazer encadeamento de tabelas para poder fazer o processamento. A gente lá na UFBA e no POP, a gente está trabalhando em parceria agora com a M-Lite, né, que é um consórcio, é um projeto bem interessante para conexão, é um ponto de troca de tráfego de redes acadêmicas, fica sediado na Universidade da Flórida, e a M-Lite basicamente é responsável pela conectividade acadêmica do Brasil, da América Latina, através da Rede Clara, aos Estados Unidos e a outras redes acadêmicas, a Internet 2, a ISNet, etc. E, inclusive, a M-Lite vai ser responsável pela operação do telescópio LSST, que é instalado no Chile, que vai conseguir capturar informações sobre o espaço, etc. E é um projeto muito interessante, que tem despertado muito interesse da academia em geral. A NSF, que é a entidade de padronização de apoio à pesquisa americana, tem investido uma quantidade muito grande de dinheiro e tem viabilizado o estudo de tecnologias como essa, de monitoramento em band, de programabilidade da rede, etc. E uma coisa que é interessante é que a M-Lite, junto com a Noviflow, que é um fabricante de rede white box e que vende soluções baseadas em SDN, puramente SDN, a M-Lite está financiando um desenvolvimento de um pipeline genérico suficiente para a Noviflow, para que a gente possa fazer telemetria em band. Então a ideia é que a gente possa usar um conjunto de métricas que vai ser interessante para a maioria das aplicações, já nesses equipamentos da Noviflow, tá? Então vai ter padronização de estados e formatos, as actions experimentais do OpenFlow sendo utilizadas para definir que campos eu quero monitorar ou não, qual é o flow que eu quero monitorar, qual é o servidor de coleta de dados ou INT-Sync que vai ser usado. E aqui no Brasil tem um trabalho bem legal na Universidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. O professor Ricardo Smith está liderando um grupo de pesquisa lá bem interessante, usando o conceito de Smart NIC, né, que são aquelas placas de rede inteligente que permitem a programação. E aí eles estão desenvolvendo lá um código de P4 para fazer monitoramento em band também, tá, nesse modelo que a gente falou, trabalhando com várias tecnologias aí. Na academia tem vários trabalhos em desenvolvimento relacionados com INT, P4, tem trabalhos relacionados com monitoramento e troubleshoot de redes. Lá na Bahia a gente tem alguns alunos de mestrado trabalhando coisas de monitoramento, de troubleshoot, tentando trazer métricas convencionais de monitoramento para esse modelo de telemetria, como por exemplo aquele trabalho que eu falei para vocês de fazer o cálculo do jitter da rede sem necessariamente ter a sincronização de relógios, tá? Tem trabalhos de engenharia de tráfego, tem trabalhos de segurança, que o meu maior interesse é nessa área de segurança, onde a gente tem feito algumas coisas de caracterização de tráfego, de contenção de ataque de negação de serviço, contenção customizada de ataque de negação de serviço e alguns outros casos também. Tem alguns trabalhos, inclusive aqui da UFPA, né, da Federal do Pará, estudando a experimentação de diferentes arquiteturas de rede, usando o P4 e usando o INT, né, testando, por exemplo, a integração entre arquitetura IP, arquitetura de NDN, né, que é dados nomeados, arquitetura baseada em OpenFlow, etc., todas juntas no mesmo equipamento e sendo escalonadas aí através do INT P4. O nosso grupo de pesquisa lá, que é o Insert, tem alguns trabalhos aí que podem ser usados, e o site da M-Lite, que são aqueles projetos do LSST e com a Noviflow que eu citei. Então, algumas considerações finais. Bom, essa área de monitoramento de redes, ela realmente está passando por transformações, e a ideia de trazer essa palestra aqui para o GTER é para que a gente, como grupo de operadores de rede, a gente possa nos atentar a esse movimento que está acontecendo e
enfim, se planejar para que a gente possa também tomar proveito disso, principalmente para troubleshooting, que eu acho que é o mais interessante para rede complexa, para redes mais complexas, redes maiores, essas metodologias de troubleshooting ajudam bastante. Então, quando a gente fala de backbone baseado em 100 GB, programabilidade da rede, 5G, que vai envolver a junção de várias tecnologias para entregar velocidade de alto desempenho para o usuário, ou ainda coisas como cultura DevOps, né, que é trazer para mais próximo a rede, operações para a área de desenvolvimento. Isso vai exigir da gente um perfil de troubleshoot, um perfil de monitoramento mais apurado. Tá? Então, monitoramento de alta performance, aplicações que são cientes da rede e tomam proveito da rede para poder funcionar, ou ainda orquestração da rede com base na telemetria. Então, imagine que, por exemplo, um switch que está encaminhando um pacote, baseado nos dados de telemetria, ele já toma a opção de encaminhar por um caminho diferente, sem ter que contactar o plano de controle. Isso tudo feito no plano de dados. Então, isso é uma tendência que vai acontecer nos próximos anos aí. Tá? E, por outro lado, o INT ele demanda um conjunto de tecnologias. Né? Você tem que ter um perfil de Big Data para poder fazer análise dos dados, tem que ter perfil de visualização de dados para poder correlacionar esses eventos e ter uma visão do que está acontecendo na rede. E o hardware de alto desempenho, tanto para a coleta dos dados, quanto para o armazenamento e visualização. Imagine que um servidor que vai receber um tráfego de 100 gigabits por segundo, ele tem que ter uma boa capacidade de processamento de disco, uma boa capacidade de processamento de memória para conseguir correlacionar esses eventos. E é isso, eu fico disponível para perguntas ou comentários e agradeço aí pela atenção. Temos um tempinho aí para perguntas, comentários. Se tiver alguém para comentar, tem um microfone no centro. Nome, a instituição. Ninguém? Vamos dar um tempinho para ver se tem alguma coisa online. Rubens? A ideia é que se tenha isso em determinados cenários ligados o tempo todo, mais para fazer debug, para coletar dados e tal. Por que eu estou perguntando isso? Porque pelo que eu entendi, se eu não entendi errado, num dos slides que você explicou, o pacote vai passando por esses equipamentos e ele meio que vai carimbando o pacote com mais dados. Como é que fica a questão do overhead desses dados? Perfeito. A ideia, originalmente quando o INT surgiu, a ideia é que isso fosse monitorado o tempo todo, mas rapidamente a gente percebeu que isso não é escalável, pela questão de desempenho que você falou, e por uma outra questão também bem interessante, que é privacidade. Né? Então, assim, os dados que estão sendo monitorados, estão sendo carimbados, estão sendo enviados para o servidor de monitoramento, existe uma informação de privacidade ali que tem que ser observada. Hoje, o que a indústria tem caminhado é para que você possa fazer o INT por fluxo. Então, no momento que você tem uma situação de problema na rede, que você consiga ativar o INT naquele fluxo, naquele conjunto de fluxos, e a partir dali você comece a monitorar ou você comece a tomar ações de engenharia de tráfego, etc., para aquele fluxo, entendeu? Então, assim, a evolução natural está sendo que isso seja granular o suficiente para que no momento de um troubleshoot ou no momento de um tráfego específico que você consiga habilitar esse... Porque o overhead que você perguntou, ele é tanto do ponto de vista do canal de comunicação, né, porque, de certa forma, o pacote que você está espelhando, que você está monitorando com a telemetria, ele tem que passar por um canal de comunicação. Então, tem um overhead do canal de comunicação e tem um overhead também do servidor de monitoramento. Então, se você quer monitorar isso para um grande volume de dados, isso acaba sendo impossível se você tem um monitoramento completo da sua rede. Então, o monitoramento seletivo ele é o caminho mais natural. Entendeu? Muito bem, então, obrigado.